Bom dia, meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Geraldo de Melo. Nós vamos falar hoje sobre a vinda da família real para o Brasil. Por que essa vinda é algo tão impactante? Primeiro, por que eles vieram? Napoleão criou o bloqueio continental que impedia todos os países de comercializarem com a Inglaterra. Os únicos países que não aceitaram, Portugal e Rússia. Portugal pressionado, porque todo o comércio dele era feito entre Inglaterra, Portugal e Brasil. Portugal comprava da Inglaterra para vender para o Brasil. Então, se ele deixasse de comercializar com a Inglaterra, ele estaria quebrado, sem contar que a Inglaterra ainda ameaçou, se parasse de comercializar com elas, eles iam invadir o Brasil e tomariam o Brasil de Portugal e ainda bombardeariam Portugal. Dom João VI, ainda príncipe regente na época, o príncipe Dom João, ele não tinha opção. Ou ele acatava a decisão de Napoleão ou seria invadido. Foi quando ele teve o plano. Qual foi o plano? Fugir para o Brasil. E o termo realmente é esse, uma fuga. Foi feita uma fuga. Em comum acordo com o almirante inglês, ele organizou os navios. Quando Napoleão viu que o Portugal não ia mesmo seguir as ordens dele, parar de comercializar com a Inglaterra, ele resolveu invadir Portugal. Quando ele invadiu Portugal, o rei não teve dúvida. Fugiu ele e toda a corte. Cerca de 10 mil pessoas, alguns vão dizer 10 mil, aqui no texto dizem 15 mil. Por que essa confusão? Porque como foi uma fuga, muitas pessoas que eram para vir para o Brasil não vieram. Ficaram para trás. Nós temos o exemplo de um conde que falou: não, eu sou muito importante, o navio vai me esperar. Não esperou, porque se esperasse, os franceses iam tomar o navio e estavam invadindo. E muita gente entrou de gaiato, porque era para vir só a nobreza. Então teve muito nobre que trouxe escravo, que trouxe um punhado de gente. Então, assim, Dom João e toda essa comitiva, entre 10 e 15 mil pessoas, fugiram para o Brasil. Em navios extremamente lotados. Essa viagem durou cerca de 2 a 3 meses. 2 meses até chegar em Salvador, depois mais 2 meses até chegar, 2, 3 meses até chegar no Rio de Janeiro. E o primeiro ato de Dom João fez ao chegar no Brasil, abriu os portos às nações amigas, em especial a Inglaterra. O que isso mudou na história do Brasil? O Brasil até então só comercializava com Portugal. O Brasil era o país mais fechado do mundo. O Brasil, na época, era uma Coreia do Norte. O Brasil só comercializava, só entrava navios vindos de Portugal. Qualquer outro navio que entrasse aqui era contrabando e poderia ser preso, tomado. Apenas Portugal tinha esse direito. E com isso, quando toda a corte veio para cá, ele teve que abrir os portos, porque Portugal estava conquistado pelos franceses. Então, para poder comercializar com os ingleses, com os outros países que eram amigos de Portugal. E com isso, ele chegou no Rio de Janeiro. Olha só que legal, o Rio de Janeiro tinha cerca de 15 mil a 20 mil habitantes. E chega 15 mil pessoas de uma vez só. Não tinha ninguém para poder onde morar, onde ficar. Que os brasileiros tiveram que aceitar, que foram impostos? Aceitar os portugueses viverem na casa deles. Os portugueses chegavam e tomavam conta das casas. E os brasileiros foram obrigados a aceitar. Teve que se fazer um punhado de adaptações. O Rio de Janeiro era uma cidade extremamente atrasada, mesmo naquela época. Não, porque no Brasil não podia ter imprensa, não podia ter nada, porque tudo tinha que vir de Portugal. E agora Portugal estava no Brasil e não tinha nada. Então, Dom João VI foi obrigado a fazer umas 7 fatores, como eu disse. O fator mais importante, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, como está aqui no slide que vocês estão vendo, na página 15 e 16. Mas, ao mesmo tempo, ele teve que fazer um punhado de questões, punhado de coisas para poder ter condições de governar, porque o Rio de Janeiro não tinha nada. Primeiro, criou a imprensa régia, que era para construir o primeiro jornal, produzir o primeiro jornal
feito no Brasil, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, criou o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, fundou a biblioteca, o teatro, o jardim botânico, o museu, escola de medicina, academia. Vamos lembrar, no Brasil era proibido ter faculdades, era proibido ter academia, tudo tinha que ser feito em Portugal. E com isso, o Brasil passou a ser o centro do governo português. Pense, o Brasil que era colônia agora passa a ser metrópole. Todo o governo agora do Império Português, que ainda tinha Portugal, tinha Angola, tinha Moçambique, que praticamente eram só esses países sob o domínio de Portugal, passa a ser feito do Brasil. E o Brasil se torna centro do Império Português. E com isso, o Brasil, Rio de Janeiro tem um desenvolvimento, o Brasil começa a sentir o gosto de liberdade, até que em 1815 o Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Algarve. O que isso quer dizer? O Brasil passa a ter o mesmo direito que Portugal tinha. Ou seja, os brasileiros tinham os mesmos direitos que os portugueses, pelo menos na teoria, porque na prática não era isso que acontecia. Só que o que acontece? Nesse mesmo ano, Napoleão também foi derrotado. Foi exilado para a ilha de Santa Helena, onde veio a morrer. E com isso, os portugueses que ainda estavam em Portugal, quando Napoleão foram derrotados, começaram a exigir a volta de Dom João VI para Portugal. Diante desse impasse, Dom João VI viu que se ele não voltasse para Portugal, ele ia perder. Os portugueses iam tomar o trono, iam colocar outro rei no lugar dele em Portugal. Ele não teve outra alternativa a não ser voltar para Portugal. Com isso, ele volta com toda a corte para Portugal. Muitas pessoas ficaram no Brasil. Muitos portugueses já tinham constituído família, tinham feito negócio aqui e resolveram ficar. E entre eles, Dom João deixa como príncipe regente, como governante do Brasil, seu filho mais velho, o príncipe herdeiro, aquele que iria governar após sua morte, o príncipe Pedro. Então ele deixa seu filho, o príncipe Dom Pedro, como regente do Brasil. E com uma ordem, com uma instrução. Essa carta existe, está no museu, que ele dizia o seguinte para Dom Pedro: os portugueses vão querer que o Brasil volte a ser colônia, tirar todos os direitos que o Brasil ganhou durante o tempo que os portugueses estavam aqui. E é claro que o Brasil não ia aceitar. Ou seja, no momento que Dom Pedro visse que o Brasil ia se tornar independente, que Dom Pedro fizesse a independência e tomasse o Brasil para si. Dizia o seguinte a carta de Dom João VI: é melhor que tu tomes o Brasil para ti, que has de me respeitar, que venha um aventureiro e o tome para si. Ou seja, foi o que Dom Pedro fez. Com a vinda da família, na prática, significa o quê? O fim do colonialismo português no Brasil. A partir desse momento, o Brasil se torna, de certa forma, independente, passa a ter os mesmos direitos que Portugal e se torna centro do poder.